O programa Fala Sério está de volta com o vereador, ou melhor, o ex-vereador, médico, político, meu pai querido, Celso Coutinho, militante social, ex-presidente do Sindicato dos Médicos, pai de meus 3 irmãos, Maurício, Pedrinho e João. Óbvio que um bocado de afilhado solto aí pela cidade e um bocado de amigos e pessoas que ao longo dessa militância política, ao longo dessa vida, principalmente agora nesse período que você está se aposentando, né, fez muitas amizades, ajudou muito, contribuiu muito com o processo da vida histórica, política do nosso estado, principalmente nossa Salvador. Meu pai, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E queríamos ouvir de você, principalmente nesse ano de 2014, como é que tá, qual é a sua visão, apesar da gente saber, telespectador, de que a lei eleitoral proíbe a gente tá, a não ser que seja acordado com todos os candidatos, falar de candidatos, partidos, de números, mas a gente quer conversar um pouco sobre as políticas públicas de como é que elas estão no país, na Bahia e em geral. Então seja bem-vindo, o microfone é seu, a tela é sua. Muito obrigado. A pior coisa do mundo é ser entrevistado pelo filho de última hora. Ele fala mais do que a gente e já vai dizendo o que, é que a gente não pode falar. Quer dizer, você já entra aqui censurado. Esse é um dos graves problemas da política brasileira, é a censura. Que se ele falar mal aqui do chefe dele, ou eu falar mal do chefe dele aqui, ele perde o emprego. Mas o chefe dele é muito bonzinho, não vai fazer isso com ele, não. Meu filho, da vida, que eu que estou me aposentando, como você disse, que já estou chegando numa certa idade, ou seja, a vida da gente é mais ou menos tipo um carro, um veículo. Quando está novo é uma beleza, quando começa a ficar velho, o freio começa a falhar, a direção fica folgada, né? Os limpadores de para-brisa já não funcionam mais, então é a ladeira que a gente sobe primeiro, depois quando começa a descer os pneus do carro estão careca. Aí a possibilidade de um desastre é imensa, né? Mas pode trocar os pneus, pode trocar o limpador, pode fazer a recalchutagem como um todo. Eu mesmo fiz recalchutagem no meu carro. Mas do seu carro, mas fazer uma recalchutagem depois de uma certa idade, você pode mudar até a fantasia, mas o conteúdo ele continua idoso. A possibilidade é essa, e o corpo e o organismo vai se deteriorando por fora e por dentro. Tem muita gente que não acredita e morre de medo de morrer, né? Como se isso não fosse acontecer. A coisa mais certa que tem, desde que a pessoa é gerada, desde que o indivíduo é gerado, pode ser abortado, não é? Pode ter mil e um problemas e não conseguir viver. Já quem teve a oportunidade de vir para esse planeta, para habitar esse planeta aqui, que eu acho que é um grande prêmio a gente estar vivo, eu digo sempre para o pessoal mais jovem, especialmente aqueles que caem em determinadas atividades aí que os levam à morte antes de completar os 25 anos, estou falando das drogas, logo imediatamente. Da vida marginal. Nós estamos com um problema, falando em política de coisa séria, a gente está tendo quase 120 mortos por mês na grande região metropolitana de Salvador. E é no Brasil inteiro, você pega, liga a televisão, liga o rádio, olha os jornais, você vê do norte a sul, de leste a oeste no Brasil, essa mortalidade, essa mortandade, o crime tomando conta da cidade. Eu me lembro que há algum tempo atrás, saiu estampado no Jornal à Tarde, que o slogan do Jornal à Tarde é o jornal que não falta com a verdade, era mais ou menos coisa dessa. Eu me lembro que o crime tinha tomado conta daqui da Bahia, eu ainda, coisa de uns 20 anos atrás, mais ou menos, foi lá para 90, 91. À Tarde tem isso, inclusive você acha no Google, se você quiser, se você frequenta e mexe com informática. Então quem está nesse mundo está sujeito a tudo, está sujeito a ser bom, está sujeito a ser ruim, está sujeito a ser intermediário, que ninguém é perfeito, mas a gente tem que se esforçar pelo menos para tentar mudar um pouco ou muito, a gente conseguir exterminar
talvez, com as desigualdades. Mas nos períodos eleitorais, é que é interessante, aí aparecem muitos analistas políticos, entre aspas, né, que não analisam absolutamente nada. Escrevem ou falam aquilo que os chefes ou donos dos jornais, revistas, televisões, rádios, etc. Não aponte para mim, não, que aqui eu não recebo pauta. Aqui o tema é livre e o telespectador me acompanha falar nisso, nos deu os parabéns. Não precisamos citar data, mas hoje você vê como as coisas simbólicas da vida. Hoje a gente completa 4 anos de programa, então aqui ninguém pauta. Mas, pois é, fala sério. Então é isso que eu estou lhe dizendo. Espero que você, inclusive, continue com o seu programa, e que não obedeça a pauta de patrão, a pauta do chefe político, a pauta de ninguém, a não ser da sua consciência, da sua cabeça, das verdades que você vê ou que você apalpa, né? Porque tem um deficiente visual que ele não vê, mas apalpa e ouve. E tem aqueles que não ouvem, mas enxergam também. E aqueles que não conseguem falar, aprendem a escrever, aprendem a gesticular e tal. Então, nós temos várias formas de nos manifestarmos contra tudo aquilo que a gente acha injusto. Injusto é o quê, por exemplo? A gente ver num momento como esse, no ano de 2014, estamos a um mês das eleições praticamente, um bando de demagogos, né? Um bando de pessoas que passaram mais de 400 anos nesse país, sem absolutamente fazerem nada, tentando voltar ao poder. Lógico, eu não vou citar não para não prejudicar seu programa, nem prejudicar coisa nenhuma. Mas tem algumas questões que seria bom que a população olhasse. Por exemplo, eu fico indignado quando vejo um candidato, alguém que já vem mantendo, inclusive, mandatos o tempo inteiro, que a vida toda foi fazer política, viver da política. Tem gente que conseguiu entrar na Universidade Federal da Bahia, na universidade pública, tomar a vaga de uma pessoa que precisava daquela vaga, que não podia pagar uma escola particular, se forma e não exerce a profissão. Inclusive tem isso na minha categoria profissional, né? Falar nisso, deixa eu até dar um informe aqui. O governo federal paga 120 mil vagas em universidades particulares e às vezes quem está nos assistindo não sabe disso e não tem acesso. Por exemplo, a Universidade Católica de Salvador abriu por 15 ou 20 dias, salvo engano, no www.uxal.br, vagas pagas pelo governo federal para os alunos estudarem todos os cursos de Direito, Ciências Contábeis, Economia. E aí, às vezes, os pobres ficam achando que não tem oportunidade de estudar em universidades particulares. Tem 120 mil vagas em universidades particulares pagas pelo governo federal. E nos últimos anos, além de aumentar o número de vagas nas escolas particulares, que o governo paga, foram construídos novos centros tecnológicos, criadas novas universidades federais, estaduais, não é? Houve financiamentos, etc, etc. Eu fico indignado quando vejo uma pessoa que entra na universidade pública, gente que pode pagar, e que sai da universidade, fica rico, milionário, da noite para o dia, a gente não sabe como, só ocupando cargos públicos, e nunca trabalharam na profissão, nunca tiveram a profissão. E são muitos aqui na Bahia, que se for lá pegar aqui na Bahia, se a gente for ver algumas candidaturas, pergunte a alguns candidatos, quando o candidato chegar, meu amigo, vem cá, você é formado, porque eu sou doutor nisso, daquilo. Ele, tá bom, e você já trabalhou em sua profissão? Nunca. Vou falar nisso, quantos anos de profissão tu está se aposentando Eu, agora? 40 anos. Como clínico geral, sanitarista e legista. E médico do trabalho. E médico do trabalho. Pois é. E sempre trabalhei. Nesse Mesmo quando período, tive mandato, trabalhava, não pedi licença. Mesmo quando fui dirigente de sindicato, do Sindicato dos Médicos, tinha direito à licença para não trabalhar, mas continuei trabalhando. Então, outra coisa que está terrível, a gente precisa fazer uma reforma política nesse país, a gente precisa imediatamente acabar com essa farra dos partidos políticos. Tem mais de 50 partidos políticos no Brasil hoje, praticamente. Quer dizer, partidos são verdadeiras legendas de aluguel. Ou seja, você forma um partido, eu não consigo formar o meu, né? Aí eu vou lá e alugo o seu, porque você não tem voto, você só quer meu dinheiro, eu tenho que pagar para sair candidato e sobrevivo disso.
Não são partidos que não têm enraizamento nos movimentos populares. Os caras pouco estão se lixando para os eleitores, parecem até, quando saem candidatos, aquele personagem de chicanismo chamado Justo Veríssimo, que diz que quero que o pobre se exploda. Né? Então é preciso que haja uma reforma política, até para que aqueles que nunca trabalharam e que ocuparam um lugar na universidade, depois de formados, já que estão com cargos públicos, estão milionários ou milionárias, que eles paguem, deem o que o Estado dê, que tenha na lei um prazo mínimo de 5 anos, para que eles tenham uma atividade dentro daquilo para o que se formaram e que foi pago por todos nós. Se em 5 anos ele não pagar, o Estado começar a recolher compulsoriamente do que eles ganham no setor público. Porque não é justo você tirar a vaga de uma pessoa de uma universidade, de uma escola, e depois você nunca exercer a profissão. As pessoas que fazem isso, são candidatos, são verdadeiros criminosos. Essas são pessoas que tiram o pão da boca da criancinha, do idoso faminto. Não é? São as pessoas que são responsáveis pela desigualdade. E o pior de tudo, ainda alguns se passam por pessoas que têm compromisso com a maioria, pessoas, vamos dizer, que se dizem socialistas e por aí lá vai. Mas voltando a essa questão da reforma política, é preciso acabar mesmo com os partidos políticos, que demais tem partido político que é só legenda de aluguel. Os caras vivem disso. É preciso que haja uma reforma política onde também as entidades representativas de classes ou de categorias profissionais, como sindicatos e associações, tenham um controle maior sobre as finanças. Tem dirigentes sindicais, infelizmente, que hoje vivem vidas de nababos, vivem vida de ricos. Quando eram oposição às diretorias dos sindicatos, de quem eles venceram as eleições, né, não tinham nada, de uma ponta aparecem ricos, como diz um amigo meu, que é pedreiro, ele não chama a caminhonete Hilux, né? Ele diz, doutor, você viu fulano com a Hilux? Por falar em Hilux, vamos chamar um intervalo para no próximo bloco a gente continuar falando de reforma política? Então vamos arranjar um carro de corrida, pois é, o Fórmula Indy, para a gente andar mais rápido. Então vamos chamar um intervalo e já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Fala Sério, com ex-vereador, médico, militante do movimento sindical, militante do movimento social, pai, avô. Já não poderia deixar de falar, inclusive aqui, de Ana Vitória, de Noah, de Thor, de Mauricinho, seus netos, meus sobrinhos, para dizer de que você agora, além dessas tarefas todas na vida, também agora é avô, né? Há algum tempo, né? Tomara que não tenha outro intervalo, senão daqui a pouco você fala de meus bisnetos, trisnetos e por aí lá vai. E você tem bisneto e trisneto? Não, ainda não. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar para a sua entrevista aí, porque senão a gente não acaba isso nunca. Sim, mas nós no primeiro bloco fechamos fazendo análise. Você estava fazendo análise das políticas públicas como um todo, inclusive tocou na questão profundamente da educação e da sua proposta, que casa com a proposta do governo federal, de que quem é formado na coisa pública vai ter que dar, no mínimo, e está correto, 2 anos de serviço, de trabalho à coisa pública, né? Depois de formado, claro. Ganhando, lógico. Sim, natural. Né, com a proposta do governo mas federal, que não também aprova essa proposta. Vá logo para a iniciativa privada, deixando desassistido ou desservido, vamos chamar assim, as unidades de saúde pelo país como um todo, né? Falou das drogas também no primeiro bloco. Da violência, foi. Da violência como um todo. Que é culpa do consumo, principalmente de drogas as mais refinadas, pela elite que cheira como brincadeira quando a gente conhece alguém
importante, entre aspas, que a gente, mas rapaz, você está dando esse mau exemplo? Não, eu só estou brincando. Eu digo, não, quem sustenta o tráfico de drogas não é o crack, não é a maconha, não. Quem sustenta é a cocaína, a heroína, etc. E tal. E quem pode pagar é quem tem grana. E aí, os abestalhados mais fracos do ponto de vista financeiro, vamos dizer assim, os pobres, principalmente os pobres e pretos, né, como eu. Aí começam a querer imitar os que estão socialmente, economicamente acima, e aí entram na droga pesada e não saem. Só saem para o cemitério, infelizmente. Porque clínicas nós não temos ainda formadas nos centros nos centros de tratamento de recuperação de drogados. Não há ainda políticas bem implementadas para que o indivíduo saia de lá, né? Completamente reabilitado. Não tem. Na sociedade. Não adianta ficar somente nessas clínicas de recuperação. Você teve até um projeto na Câmara de Vereadores de Salvador, aprovado por unanimidade, que era da implantação do primeiro centro de tratamento de dependentes químicos. De dependentes químicos, com médicos, psicólogos, profissionais de saúde em geral. Esse centro de dependentes químicos tinha psicólogo, médico... Muito profissional, e a pessoa sairia dali de dentro para desenvolver uma atividade profissional lá dentro, teria que ter os treinamentos, como tem em Cuba. Cuba, enquanto o indivíduo está dependente, ele pode ficar lá 6 meses, 1 ano e já fica aprendendo alguma coisa. E se reincidir, ele volta e fica fechado. Não é como aqui esses centros que a gente vê aí que infelizmente eu vou ter que falar, alguns pastores, entre aspas também, porque para mim não são pastores, né, que utilizam o dependente químico para ficar vendendo bugiganga dentro de ônibus, dentro de lancha que faz a linha Ilha-Salvador, dentro do ferry-boat, etc. Estão vendendo bugigangas e o dinheiro vai para o bolso dele. Vê se tem algum desses pastores aí que está pobre. Estão todos eles de Hilux. Bom, mas voltando para a questão da política mesmo. Mas tem uma questão que eu gostaria de abordar, que você sempre coloca em suas palestras, em suas conversas, que é e aí tem a ver com a segurança e ao mesmo tempo com a mobilidade, que é o alto índice desses jovens que estão vulneráveis às drogas, eles também estão vulneráveis aos acidentes, principalmente com moto, que sempre você sensibiliza em suas falas sobre isso, né? Qualquer hospital da Bahia, aliás, no Brasil inteiro, e aqui na Bahia eu digo porque eu tenho visitado semanalmente quase todos os hospitais fazendo perícias naqueles pacientes que foram vítimas de algum tipo de violência e que não podem se locomover do hospital para ir ao Instituto Médico Legal de Mar Rodrigues fazerem o respectivo exame de corpo de delito. Então eu tenho que ir aos hospitais. Todos os hospitais têm enfermarias lotadas com pacientes vítimas de acidentes de carro e principalmente de moto. E são pessoas jovens na maioria das vezes, pernas amputadas, com a estadia média nos hospitais, cada paciente desse, de 30 dias. 30 dias? A média, em média. Aqueles que fizeram cirurgia, né, aqueles que estão vivos ainda tem aqueles que estão em vida vegetativa, e não são poucos, não, são muitos. E esses pacientes, eles ocupam o lugar, ocupam a vaga do paciente que é o doente natural. Então, nós precisamos discutir com toda seriedade uma política sobre a questão da condução da motocicleta no Brasil. Aqui em Salvador, a média é de 30 acidentes por dia com a morte. 30 acidentes por dia com a moto. E deixa sequelas. Quando não matam, quando não morrem, né, logo no acidente, podem morrer depois, ou então podem ficar com sequelas permanentes. E são pacientes de altíssimo custo e o custo maior, que toda a sociedade paga, é ocupar a vaga do doente natural, né? Então, essa questão precisa ser discutida. Eu tenho conversado muito com alguns amigos meus até que têm moto. Estou conseguindo com um que já tem um problema da deficiência na perna. Não foi por causa de moto, não. Dele foi enfermidade, o problema da perna dele, da atrofia. Para ele parar de andar de moto. Já caiu 2 vezes. Ele está me dizendo que vai largar. Tem mais de 2 meses que não anda de moto. Bom, mas o senhor me perguntou o quê? Ele perguntar sobre o seguinte: eu notei
em algumas visitas que eu fui contigo, principalmente ali em Camaçari, Hum. de que esses jovens acidentados por moto, eles insistem em continuar andando de moto. E é verdade, porque alguns deles, ô Celcinho, dependem da moto como instrumento de trabalho. São os motoboys, os mototaxistas. Então, o instrumento de trabalho que eles têm é a moto. Mas eles tendo a moto, eles não têm, inclusive grande parcela deles sequer tem habilitação. Né? Ficou muito fácil comprar uma moto, ficou muito barato comprar uma moto para as pessoas trabalharem. Mas eles não foram habilitados, eles não estão sendo orientados, não estão sendo formados nem preparados para entender que uma moto não é um tanque de guerra. Que eles não podem, eu não posso pegar e entrar com minha moto pela pista onde vem um carro de lá, por menor que ele seja, que quem vai quebrar a cara sou eu. Mas muito motoqueiro pensa que o que ele está em cima é de um tanque de guerra, que ele vai passar por cima do carro, do ônibus que vem de lá para cá. Né? Bom, então essa questão da violência que está se abatendo sobre os jovens, ela é de fundamental importância ter um estudo, ter uma política dirigida para esclarecimento dos jovens, principalmente dos meios de comunicação, onde, especialmente a televisão, é hoje a maior responsável por ensinar aos jovens como se pratica crimes, como se pratica delitos, etc. E tal. A gente vê aí, inclusive os apresentadores são milionários. Né? Se eles tiverem, por acaso, me ouvindo falar nisso, amanhã estarão me sentando o cacete, inventando até em verdade sobre minha vida. Porque eles são milionários, eles vivem da miséria, eles vivem de cadáveres, eles vivem de tiro, de violência, o diabo todo. Porque se diminui a violência, eles perdem a audiência. A Câmara não vai ficar mais nervosa, nem menos nervosa, não. A Câmara simplesmente ela vai parar de transmitir aquilo, porque não interessa a população. Então, quando começam a mostrar muito isso, explorar muito isso, que dá muito ibope, que eles ficam mais famosos e ganham mais